Salve, galera, pode chegar que a gente vai bater um papo aqui agora, fazer uma resenha maneira, falando um pouco aí do Campeonato Brasileiro que terminou agora, né? E essa live depois ela vai ficar aí disponível no meu Instagram, lá no feed, no Instagram, pra galera poder acessar futuramente. Quem não tiver oportunidade aí de entrar, deixar a sua pergunta, né, participar da resenha aí sobre o Campeonato Brasileiro. Então eu quero fazer aí um paradoxo aí sobre as apostas esportivas, né, e sobre os times que ficaram aí no topo da tabela, sobre os times que caíram para a Série B, e a gente fazer também aí uma comparação de acordo com os mercados da aposta esportiva, para saber aonde foi bom, aonde não foi bom investir dentro desses times aí, tá? Então pode ir chegando devagarzinho, quem tiver dúvida pode mandar, tá? A galera que for entrar aí ou assistir esse vídeo futuramente, tá? Que ainda não me conhece, eu sou o Mr. Pimenta, eu sou coach em investimentos de apostas esportivas, que é um mercado que está crescendo cada vez mais aqui no Brasil, né? Cada vez mais ganhando espaço, tanto aí na parte, né, jurídica, ganhando espaço com as leis, né, que estão sendo todas aí, estão passando todas lá pelo Senado, discutindo a questão aí da tributação, tudo isso, para a gente começar a ter uma expansão bem maior aqui no Brasil, no mercado das apostas esportivas, né? Lá fora, você pode entrar, por exemplo, na Inglaterra, você pode entrar numa loja, né, aqui, como tem as loterias aqui, fazer lá a sua aposta, tomar seu café, tomar sua cerveja e sair. Então esse é o nosso futuro aí. Cada vez mais os times estão fechando parcerias com as casas de apostas, patrocínios, né, grandes clubes aí como Flamengo, Santos, né, Fluminense, Atlético Mineiro. Então é um mercado muito promissor, e vira e mexe eu faço essas lives aqui pra gente poder bater um papo, né, falar sobre as apostas. E dessa vez vai ser aí, o assunto vai ser o Campeonato Brasileiro, tá? Que se encerrou ontem. Nós tivemos aí Grêmio, Bahia, Sport Recife e Chapecoense sendo rebaixados, né, para a segunda divisão, e tivemos também lá na ponta da tabela Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Corinthians, Bragantino, tá? Sétimo lugar Fluminense, oitavo América. Então até o América a gente vai falar aí, vai bater um papo, né, sobre aonde seria interessante, né, investir dentro das apostas esportivas, beleza? Agradecer a todo mundo aí que está entrando na live para participar, tá? E vamos lá, eu vou começar falando sobre os times de baixo, tá? Os times de baixo. Começar falando aí sobre a Chapecoense, né? Que foi o time que foi rebaixado. Dentro das apostas, gente, a Chapecoense, poucas entradas eu fiz na Chapecoense, né? Sendo a favor, back, que a gente chama, né? Ou lei, que seria contra a Chapecoense. Fiz poucas entradas. Foi um time aí que não teve muito retorno, tá? Falando aí de apostas esportivas. Não deu muito retorno pra gente, a Chapecoense, durante o campeonato. Não fiz também muitas entradas na Chapecoense, que era um time que, quando jogava em casa, não dava para confiar. Quando jogava fora, também não dava para confiar, tá? O Sport de Recife, que foi o time que terminou aí em 19º, também foi um time que eu não investi muito. Não deu aí muita opção, né, dentro do campeonato. Logo depois veio o Bahia. O Bahia já foi um time que foi um pouco mais interessante, tá?
O Bahia a gente conseguia pegar um pouco o mercado de ambas marcam, né? O Bahia tinha ali o Gilberto, que é um atacante que faz bastante gol. Para quem não sabe, o mercado de ambas marcam é um mercado que a gente aposta dizendo que ambas as equipes vão marcar. Esse é um campeonato que costuma dar um bom retorno, um retorno aí a partir de 50%, podendo chegar até mais ou menos os 130%, digamos assim, numa odd de 2,30, por exemplo, né? E o Bahia, em alguns jogos, ele apresentava uma ofensividade e ao mesmo tempo também é um time que tinha uma defesa um pouco frágil. Então era interessante o mercado de ambas marcam e até mesmo o mercado de overgoals, né? O que é o mercado de overgoals? O mercado de overgoals é aquele mercado que a gente aposta aí que vai sair mais gols, né? Ou seja, se eu coloco lá over 1,5 gols, eu estou dizendo que vai sair mais de um gol na partida. Eu apostava muito no mercado de handicap asiático, no Bahia. 1,75. O que é isso? Se sair um gol, é aposta perdida. Se saírem 2 gols, metade da aposta ganha. Se saírem 3 gols, a aposta total ganha. Então o mercado de over 1,75 ele paga um pouco melhor do que o mercado de over 1,5, né? Então é um mercado aí que eu gostava de entrar quando se tratava do Bahia. Beleza? Agradecer a galera aí que entrou na live, que deixou um recado. Alô, Léo Flanático, meu parceiro flamenguista, o melhor que nós temos. Galera que for assistir essa live aí futuramente, quiser ficar sabendo notícias do Flamengo, é só entrar lá no Instagram do meu amigo aí, Léo Flanático, no YouTube dele. O cara sabe tudo do Mengão. Inclusive eu pego várias dicas com ele lá para poder investir no Flamengo. Então, pessoal, finalmente aí o Grêmio, que foi o último time aí na classificação, na cabeça ali da segunda divisão, né? Terminou em 17º lugar. O Grêmio também foi um time que eu investi pouco no Campeonato Brasileiro. Um time muito instável, né? Chegava algumas vezes a atuar bem dentro de casa, mas não chegava a dar aquela segurança para a gente entrar. Em alguns jogos, né, dava para fazer overgoals com o Grêmio. Em alguns jogos sim, né? Mas não todos. Então, assim, foi um time que eu investi muito pouco também. Subindo a tabela aqui, agora a gente vai falar um pouco lá da parte de cima, né? Vou começar. Quando eu chegar no Flamengo, Léo, vou te chamar, hein? Vou começar aqui pelo América Mineiro, que foi um time que se classificou aí para a Libertadores pela primeira vez na sua história. A galera tá muito eufórica aí de Minas, né? O time do América Mineiro aí foi muito bem no Campeonato Brasileiro. É um time que, quando jogava em casa, ele apresentava um bom futebol, né? Conseguiu bons resultados. Apesar do técnico ter saído aí no meio da competição, a equipe conseguiu manter, né, os bons resultados. Eu fiz algumas entradas no América Mineiro no Back América Mineiro. O que é Back? Back é quando a gente aposta a favor da vitória de algum time no futebol. Quando é no basquete, é Money Line. Quando vocês verem lá nas casas de aposta, Money Line é quando você diz se um time vai ganhar ou o outro time vai ganhar. No caso do futebol, né, o Match Odds, o nome que a gente fala, que vai ser aí, tipo, por exemplo, Flamengo versus Vasco. Então a Match Odds vai ser ali, vitória do Flamengo, empate, porque o futebol também trabalha com isso, né, ou vitória do Vasco. Então o América Mineiro, eu fiz bastante entradas aí em back América Mineiro, pagando bem algumas, 1,80, 2, 1,70, dependendo do adversário. Foi um time bem lucrativo aí nesse Campeonato Brasileiro de 2021. Depois aqui, ó, no 7º lugar ficou o Fluminense. O Fluminense, até a metade do campeonato aí, eu cheguei a fazer algumas entradas no Fluminense, mas mais pra frente o time deu uma desacelerada. Agora no final engrenou de novo. Eu entrava muito no Fluminense over gols, né, como eu falei pra vocês, que é mercado dizendo que vai sair mais gols, e ambas marcam. O Bragantino é o meu xodó aí dos times brasileiros, tá? Gosto muito do Bragantino desde a época da Série B. Na verdade, Série C. Desde a Série C, que eu acompanho muito o Bragantino, que tem um futebol muito moderno, futebol para frente, futebol bonito de se ver. E logo, quando a equipe ela apresenta um futebol assim, bonito de se ver, né, para frente, buscando gol,
ela dá espaço para o adversário jogar, e isso favorece a gente. Como vocês sabem, eu trabalho mais no mercado de over goals, ambas marcam, né? Match odds, como eu expliquei para vocês, que é um time ou outro ganhando, né? E os mercados de handicap asiático, que você coloca o risco do seu investimento um pouco menor, tá? A galera que quiser entender um pouco melhor essas nomenclaturas que eu estou falando, né? Vocês podem também aí adquirir a apostila Evolution, tá? Que é o curso que eu criei sobre apostas esportivas, tá? É um curso que tem um preço bem tranquilo para a galera que quer começar. Ou vocês podem também fazer parte do Gamblers FC, da lista VIP do Gamblers FC, tá? Do WhatsApp, aonde é um serviço de consultoria esportiva. Então todas essas nomenclaturas vocês vão entender que é muito tranquilo, tá? Eu vou colocar aqui o link para vocês. Quem quiser entrar lá, é só colar aí, tá? Pode acessar lá e adquirir o curso, né, da apostila Gamblers FC, onde vocês vão entender tudo isso, tá? Mas, é claro, aos poucos eu vou aqui também destrinchando algumas coisas. Então, voltando aí ao Bragantino, né, só mandar um alô pra galera aí que tá entrando. Valeu, Davi! Daqui a pouco tamo lá, irmão. Mandar um alô também pro Adriano Walker, Gamblers FC. Galera do Gamblers FC tá chegando junto aí na resenha. E então é o seguinte, Bragantino over goals, galera. Handicap asiático 1.75, né? Como eu expliquei anteriormente aí. Over 2.5, que é um mercado que paga muito bem, onde a gente diz que vai sair mais de um gol na partida, tá? No Bragantino pagava aí entre 1.80 a 1.90, dependendo do jogo. É claro que jogos que o Bragantino era muito favorito, e essa odd ela caiu um pouco. Aí eu já optava pelo handicap asiático 1.75. Então a gente vai analisando aí de acordo com o risco, tá, galera? Se tem pouco risco, a gente já joga lá no over 2.5. Agora, quando o risco é um pouco maior, a gente vê que o jogo pode ficar amarrado, já desce um pouco ali. E sempre vendo se a cotação, né, no caso odd, que a gente chama nas apostas esportivas, ela tem valor. O que é ter valor? Ter valor é a gente olhar ali o retorno e ver se vale a pena o risco. É onde muitos apostadores erram. Erram como? Só olham para o lucro, né? Então eu vejo lá Bragantino e Flamengo. Esse jogo vão sair 2 gols, certo. Aí vai lá ver a odd do over 1.5, tá pagando 1.20. Essa odd a longo prazo não vale a pena, galera. Porque se você pegar um jogo desse amarrado, que termine 1-0, imagina, você investir 1.20, para você recuperar esse investimento, você vai ter que ter 5 greens. Então a gente tem sempre que trabalhar com valor, tá? Dentro das apostas esportivas. Sempre. Passando aí pro Corinthians, né? O Corinthians, todo mundo sabe que eu sou corintiano, então entra a questão do clubismo, né? A gente não pode pecar no clubismo. O que é clubismo? É a gente favorecer, criar um cenário positivo para o time que a gente torce dentro das apostas e acabar fazendo entradas no mercado ruins, né? Então o Corinthians, quando jogava fora de casa, eu cheguei a investir bastante no Corinthians, leia o Corinthians, né? Ou seja, contra o Corinthians. Apesar de ser meu time, quando você vira um apostador esportivo profissional, você tem que ser frio, calculista, racional. E esquecer a questão do clubismo, tá? E após aí o Silvinho assumir a equipe, quando jogava em casa, eu entrava muito no handicap mais 0,25 Corinthians. O que quer dizer handicap mais 0,25? O handicap é uma coisa um pouco complexa, mas eu vou explicar para vocês aqui rapidamente, tá? Handicap asiático mais 0,25, se o time empata, você ganha só metade do lucro. Se o time perde, você não ganha nada. E se o time ganha, o seu lucro ele vem total, tá? Alô, Belmiro! Valeu, Bel! Mais um Gamblers aí, ó. Tamo junto. Show de bola. Tá? Então, passando aí pro Fortaleza, tá, galera? Lembrando que a live vai ficar disponível depois do meu feed, tá? Vocês marquem aí o seu amigo ou amiga que gosta de apostas esportivas para poder assimilar esse conteúdo, que de certa forma pode ser de grande valor para que, né, ajude aí na jornada como apostador esportivo. Mesmo que você seja um apostador esportivo amador, é muito importante você entender, tá? Tudo que a gente trabalha investindo, a gente precisa entender. Então, Fortaleza foi um time também que me deu muitas alegrias aí no Campeonato Brasileiro. Terminou em
quarto lugar, né? Eu entrava muito back Fortaleza em casa, a favor do Fortaleza. Entrava muito no mercado de overgoals também. O Fortaleza foi um time aí que foi muito ofensivo no Campeonato Brasileiro, tá? Terminou aí com gols a favor, 44 gols, né? Contra 45 sofridos. Então, essa aí é uma ótima numérica, né? O Bragantino, por exemplo, foi 55 a favor e 46 sofridos. Então são números muito altos aí que a gente tem. Palmeiras também, galera, overgoals, muito back Palmeiras, tá? Muito ambas marcam também, eu fui bastante no ambas marcam do Palmeiras, tá? Principalmente quando o Palmeiras tinha jogo pela Libertadores, né? E entrava com a equipe aí mista, né? Então o Palmeiras é uma equipe muito ofensiva, mesmo jogando aí com time reserva ou misto, e acaba que com a fragilidade da defesa, dependendo da equipe que jogava contra o Palmeiras, eu entrava aí também nesse mercado, tá? E Flamengo, né, também foi uma equipe que eu entrei muito overgoal, só que o Flamengo tem um problema. Pelo Flamengo ele ter um ataque aí muito ofensivo, né, que faz muitos gols, o Flamengo fez 69 gols no Campeonato Brasileiro, né, sofreu 36, fez 71 pontos. Então o mercado ele não dá uma odd assim muito bacana para o Flamengo, pelo fato aí do Flamengo ele atacar bastante e fazer muitos gols, tá? Então o Flamengo a gente tinha que ter um pouco de cautela para entrar no mercado overgoals, né? Precisava verificar aí se valeria a pena, né, assumir um risco a favor do Flamengo aí nos gols, tá? Mas também, né, entrei muito aí a favor do Flamengo, back Flamengo, principalmente em live. O que é no live? Live é ao vivo. Então eu esperava o jogo começar, esperava a cotação do Flamengo chegar aí a um valor melhor, né? Ia lá e apostava a favor do Flamengo. Então no início do jogo não valia tanto a pena assim apostar no Flamengo, né? Porque pagava pouco, principalmente se o adversário fosse um adversário bem inferior. Então não valia tanto a pena. Então quando for assim, vocês podem esperar o jogo começar, faz uma leitura de jogo, né? E espera o momento oportuno para entrar no mercado. Também não vai ficar esperando o Flamengo amassar o adversário demais e esperar para poder entrar, porque aí o gol pode sair e você acaba perdendo a entrada. Então o Flamengo foi isso, overgoals e muito ambas marcam também, né? O Flamengo ele passou por um momento no mercado aí, no campeonato, que tomava alguns gols, né? Mais pro final. Sempre teve uma constância de tomar gols. Então o mercado de ambas marcas do Flamengo pagava muito bem, tá? Pagava aí 1.90, 1.95, 1.86, que é uma excelente odd. E fechando aí a análise da classificação dos principais times na tabela, na parte de cima e de baixo, o Atlético Mineiro, que foi um time que fez 67 gols no campeonato, né? Tomou 34. Saldo de gols de 33 gols, galera, é muita coisa. Então o Atlético também me trouxe bastante alegria nesse Campeonato Brasileiro, no mercado de overgoals e no mercado de back Atlético, principalmente no que se trata aí de virada. O Atlético, ele no momento do campeonato, na verdade a maioria do campeonato, ele se demonstrava um time que demorava um pouco a esquentar, lembrando até o Flamengo de 2019, demorava a entrar no jogo. Então quando ele entrava no jogo já tinha tomado um gol, e por ele ser um time, né, que estava aí na ponta da tabela e sofria poucos gols, o mercado de ambas marcas pagava bem também, no caso do Atlético, pagava 1.86, 1.90, 1.78, dependendo se fosse um clube contra o Atlético, que também tem uma ofensividade considerável, né? Então o Atlético Mineiro, ambas marcam, rolou muito ambas marcam, overgoals e virada, galera, que é um mercado que tipo, é muito, muito promissor. Porque quando um time toma um gol nas apostas, a cotação dele tende a aumentar, né? Ou seja, se está pagando ali 1.70 para o Atlético e o Atlético toma um gol, essa odd vai para 2.20. Isso depende também do momento em que acontece dentro do jogo.
tá? Então a virada do Atlético pagava muito bem. E o Atlético muitas vezes conseguiu essa virada, principalmente jogando em casa, tá? Então foi overgoals, virada, né? Ambas marcam. Quando ele apresentou essa instabilidade aí de ficar tomando um gol antes de acordar para a vida lá nos jogos, rolou muito também. Então vocês podem perceber que eu atuo mais em 4 mercados, no máximo 5. Mas por que isso? Porque nas apostas, galera, não adianta você ficar rodando para cá, rodando para lá, rodando para cá, rodando para lá, porque você não chega a lugar nenhum. Você precisa focar em alguns mercados, né, e investir nesses determinados mercados, tá? Porque se a gente fica rodando muito para cá, rodando muito para lá, acaba perdendo o foco e o seu investimento ele vai todo embora, tá? Então tentem focar, né? Façam aí um paper bet, né? O que é paper bet? Paper bet é você fazer uma simulação de entrada no mercado, começa a identificar, sem colocar o investimento, né? E começa a identificar quais mercados você tem o maior índice de acerto. E após isso, sim, começa a investir o seu dinheiro dentro das apostas. Tá? Agradecer aí ao Natan pela presença. Renatinho, valeu Renatinho. Belmirão, sabe muito sem nada, cara. Tô estudando, tô aprendendo. Tá, galera? Então, assim, essa live hoje é para ser bem curtinha mesmo, só para fazer uma breve análise aí sobre a posição aí dos times na tabela de cima e de baixo do Campeonato Brasileiro, tá? E quem quiser entender um pouco mais do mercado de investimento das apostas esportivas, como eu falei, lá no meu Instagram, tá? Lá no feed não, lá no topo, né? Tem lá um link que vai te levar direto para os meus produtos, que é o que? O curso Evolution, que você tem aí lá todo o suporte online, tá? Para você entender tudo que trata aí de acordo com a parte básica, quando você começar do zero, tá? Nas apostas até o profissional. Então você tem esse conteúdo lá na apostila, que a apostila está num preço bem acessível, tá? E você também ganha acesso à lista VIP do Gamblers FC. O que é isso, a lista VIP do Gamblers FC? Né? É um serviço de tips, que são dicas. Então, diariamente você recebe aí no seu telefone celular as melhores entradas do mercado. E seguindo ali direitinho todo o nosso planejamento, né, a sua possibilidade de lucrar é muito grande. Quem está lá no grupo sabe do que eu estou falando. Alguns já até entraram aqui na live. Beleza? Então eu vou encerrar por aqui. Quem tiver alguma dúvida é só deixar aqui embaixo, tá? Que essa live ela vai ficar disponível no meu feed. E Campeonato Brasileiro encerrado. Agora nosso foco passa a ser o quê? NBA, Série A, que é o campeonato italiano, a Bundesliga da Alemanha, tanto Série A, tanto Série B, a gente atua muito nela também, tá? Campeonato Espanhol nem tanto, não é um campeonato que a gente atua muito, tá? E tá vindo aí também o campeonato chinês, que é um campeonato muito bom para overgoals, tá? Atuamos também no campeonato chinês, esperando aí ansiosamente o início, né? Então, dentro das apostas ainda tem isso, você tem que ver quais mercados se adequam ao seu estilo, aonde a sua mão é melhor, tá? E procurar esses mercados para investir lá. Não adianta sair investindo em tudo qualquer mercado, porque se você trabalha com over e investe num campeonato under, por exemplo, a probabilidade de você não ter lucro ali é muito maior, tá? Então, galera, qualquer coisa é só me chamar, tá? O conteúdo vai ficar disponível aí. E uma boa noite a todos. E vocês já sabem, né? Rumo aos greens! Valeu, galera! Sextou, hein?